Esta é 001, uma das maiores e melhores detetives da área da saúde da história. Detetive 001 foi recentemente contatada por Sr. Nelson, um homem de 54 anos, que recentemente foi diagnosticado com câncer de bexiga não músculo invasivo. Sr. Nelson queria novas alternativas de tratamento para sua doença, pois as disponíveis no momento, cirurgia de remoção, radioterapia e quimioterapia, não o agradavam. Agora, este caso está nas mãos de 001. Será que ela conseguirá solucionar com sucesso mais um de seus casos? Isso é o que veremos. A detetive 001 segue passos minuciosos e cautelosos para desvendar seus casos, e como primeiro destes, ela busca referências sobre o assunto. Depois de algumas pesquisas, o que ela achou é bem útil e um excelente início para a sua pesquisa. A imunoterapia é um tipo de tratamento contra o câncer que visa combater o avanço da doença pela ativação do próprio sistema imunológico do paciente. A ideia é que, com o uso de medicamentos, o organismo do paciente elimine a doença de forma mais eficiente e com menos toxicidade. Imunoterapias como opção para tratamento de câncer têm sido cada vez mais estudadas, adicionando mais um tratamento à lista pequena de opções para uma doença de tamanha prevalência na atualidade. Um dos primeiros registros de uma possível vacina para o câncer é de 1890, feita pelo Dr. William B. Coley, que administrou uma vacina mista de bactérias em pacientes com sarcoma e obteve resultados consideráveis de respostas imunes contra alguns antígenos de sarcoma. Atualmente, após descobertas e identificação dos mecanismos usados por células cancerígenas para invadir o sistema imune, resultou na criação de diversas ferramentas para a imunoterapia contra o câncer. Há 3 grupos principais de vacinas para o tratamento do câncer. São elas: vacinas celulares com células tumorais irradiadas aplicadas com adjuvante. Como essa vacina utiliza células tumorais, pode ser possível induzir células T específicas para qualquer antígeno expresso pelas células utilizadas. Esta abordagem tem sido tentada em muitos tumores, incluindo câncer de pulmão, câncer coloretal, melanoma, carcinoma de células renais e câncer de próstata. Temos também vacinas peptídicas que podem induzir imunidade contra epítopos antigênicos específicos, derivados dos peptídeos vacinados que são expressos em células cancerosas e preferencialmente não expressas em tecidos normais. Infelizmente, recentes testes não detectaram um grande sucesso, sugerindo que ainda são necessárias mais pesquisas para o uso de tal no tratamento de câncer. E vacinas de ácido nucleico que possuem vantagens, pois elas podem ativar simultaneamente a imunidade contra múltiplos epítopos. Além disso, essas vacinas são baratas e podem ser sintetizadas de forma estável. Quando um vetor viral imunogênico é usado, os adjuvantes não são tão importantes, ao contrário das vacinas peptídicas. A palavra adjuvante apareceu algumas vezes nestas explicações. Mas o que é adjuvante, afinal? Adjuvante é uma substância adicionada a uma vacina para potencializar a resposta imunológica ao antígeno. Enquanto fazia suas pesquisas, Detetive 001 descobriu que existe atualmente uma vacina para tratamento de câncer de bexiga não músculo invasivo, utilizando a vacina BCG. Mas o seu uso não é de conhecimento público e os seus métodos de ação ainda são difíceis de se entender. Para isso, Detetive 001 decide que deve entrar a fundo nessa investigação e se infiltrar no laboratório para ver na prática como isso funciona. Com seus diversos contatos, Detetive 001 conseguiu um acesso a um laboratório que é um centro especializado em tratamento de câncer disponível só para pessoas do alto escalão da sociedade. Um laboratório quase secreto. O único problema é que ela teria que entrar nesse laboratório pelos dutos de ventilação. Seu contato deu um mapa dos dutos desse laboratório e ela descobriu que a entrada era pelos fundos. No outro dia, logo cedo, ela colocaria o seu plano em ação. Conseguindo entrar nesse laboratório, 001 rouba um dos uniformes que estava no vestiário e começa a procurar pistas e informações pertinentes ao seu caso. Investigando o local, achou uma sala completamente trancada com acesso permitido apenas para autorizados, que ficava escondida no subsolo do laboratório. Mas ela não conseguiu adentrá-la, pois havia seguranças e outros funcionários ao redor. Como roubou o uniforme de um funcionário e agora se passava por ele, deveria fazer as funções que ele fazia e, coincidentemente, a ala que o funcionário trabalhava
era a ala de câncer de bexiga não músculo invasivo. Assim que chegou na ala, 001 começou a acompanhar mais de perto alguns casos de pacientes com esse tipo de câncer que estavam se submetendo ao tratamento por vacina de BCG, mas ela ainda não entendia com clareza o que de fato acontecia. Para conseguir entender melhor sobre, 001 esperou o horário do almoço e, enquanto a ala estava vazia, começou a procurar arquivos que a ajudariam a compreender o que estava acontecendo. Em meio de milhares de anotações, prontuários de pacientes e artigos científicos, 001 achou grande parte das coisas que precisava e decidiu ligar para o Sr. Nelson para o atualizar de suas descobertas. Alô? Sr. Nelson, tenho informações sobre o seu caso. Olá, 001. Finalmente, me conte tudo. Descobri um local que realiza um tratamento alternativo para o câncer de bexiga não músculo invasivo, assim como o seu. Eles utilizam uma vacina já existente, a BCG, fazendo aplicações intravesicais na bexiga do paciente, e essas aplicações auxiliam na ativação do sistema imune, fazendo com que ele realize a regressão deste tumor. Que maravilha! Mas qual é o medicamento utilizado? O medicamento mais utilizado para realizar este procedimento é o imuno-BCG, um primo da vacina BCG comum, que já é aplicada contra a tuberculose. É utilizado a Mycobacteria bovis e a cepa BCG Montreal, Rio de Janeiro. Em sua composição temos o bacilo de Calmette-Guerin, cepa Montreal, Rio de Janeiro e o glutamato de sódio. E ele apresenta cerca de 70% de eficácia em pacientes com câncer na bexiga não músculo invasivo tratados com esse medicamento. Mas como que essas aplicações podem ativar o sistema imune? De que forma isso acontece? A imunoterapia intravesical com a BCG tem o principal papel de ajudar com que o próprio sistema imune combata as células cancerígenas. É importante destacar que todo o mecanismo de resposta imune ao BCG é uma provável interação complexa entre a imunidade inata e a adaptativa. Pode-se notar que horas após a instiliação de BCG na bexiga, há um influxo de leucócitos para o local, favorecendo o início de uma formação de granulomas não caseosos no local. Os neutrófilos podem matar as células cancerígenas também, pois criam uma armadilha para os patógenos externos, onde através de proteínas granulares e cromatinas secretadas, formam uma matriz celular fibrosa que permite a morte desses antígenos. Também apresentam um papel muito importante na criação da imunidade antitumoral induzida por BCG, pois contribuem para o recrutamento de linfócitos T por quimiotaxia. A morte tumoral é mediada por perforinas e granzimas provenientes das células NK e é aumentada uma vez que há ausência de expressão de MHC pelo reconhecimento de antígenos apresentados aos linfócitos T CD8+. Isso leva à liberação de epítopos tumorais e à ativação de células NK e de linfócitos T CD8+, produzindo citocinas e quimiocinas que auxiliam na comunicação e apresentação de antígenos das células dendríticas para os linfócitos T helper, que gerarão memória, e para os linfócitos T CD8+ naive. Uau, 001! Quantas informações! Há alguma contraindicação para este tratamento? Quantas aplicações serão necessárias? Então, Sr. Nelson, até o momento não há contraindicações para este tratamento, e a quantidade de aplicações necessárias dependerá de como o seu organismo reage a elas. É estimado entre 4 a 6 instilações intravesicais semanalmente, podendo ser necessárias doses de manutenção. Vale lembrar que este tratamento é para a regressão de tumores já existentes, assim como o seu, Sr. Nelson, e que isso não previne que o senhor possa desenvolvê-lo novamente no futuro. Muito obrigado, detetive, por todas essas informações. O mais rápido possível me contate para conversarmos mais. Após descobrir essas informações, 001 decide que iria invadir aquela sala secreta. Então, voltando para o laboratório, ela invade a sala, se depara com um biotério com diversos camundongos e várias imagens. Vai ao computador, salva todos os arquivos, vai para sua casa e começa a ler, e descobre que se tratava de uma pesquisa de uma vacina para tratamento de câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é o segundo câncer mais comum na América Latina.
A vacina está sendo desenvolvida para ser utilizada como um complemento à quimioterapia por cisplatina, utilizando a combinação de proteína GD-E7, sendo GD uma glicoproteína do vírus herpes e E7 uma oncoproteína do vírus HPV-16. A combinação de imunoterapia com quimioterapia resultou em um aumento das respostas imunes antitumorais, envolvendo a ativação de linfócitos T CD8++, específico de antígeno intratumoral. Alguns dos métodos foram: no transplante de camundongos e tumor TC1, todos os experimentos in vitro foram realizados com camundongos de 6 a 8 semanas de idade. E para avaliar a eficácia terapêutica da cisplatina e da imunoterapia, os camundongos receberam a inoculação subcutânea de células TC1 no flanco direito. O crescimento tumoral foi monitorado e os diâmetros maior e menor foram medidos em milímetros pelo menos 2 vezes por semana. Na administração in vitro de cisplatina, o dicloreto de cisdiaminoplatina foi dissolvido em solução salina estéril. A solução de cisplatina foi administrada por via intravenosa em quantidades proporcionais à massa corporal para obter doses de 10 mg por quilograma. A vacina terapêutica à base de proteína GD7 foi administrada seguindo um regime de 2 doses, no dia 3 e 7 após o tratamento com cisplatina. Cada dose continha 30 microlitros da proteína GD7, misturada com 50 microlitros do adjuvante poli-IC, diluída em solução salina e inoculado no lado direito do flanco traseiro dos ratos. Os resultados do experimento são: a combinação de cisplatina e vacinas baseadas em GD resulta no controle sinérgico de tumores em estágio avançado associados ao HPV com efeitos tóxicos reduzidos. A combinação de cisplatina com as vacinas baseadas em DNA ou proteínas promoveu um aumento significativo nas células CD8+, específicas para as E7 circulantes. Levou a um melhor controle no tumor e regressão tumoral completa em 70% e 80% dos camundongos imunizados, respectivamente. Levou também a efeitos sinérgicos em relação ao controle efetivo de tumores em estágio avançado, enquanto a administração de 2 doses de cisplatina não controlou a carga tumoral e exibiu toxicidade grave, como demonstrado pela perda significativa de peso corporal. Para confirmar a toxicidade induzida pela cisplatina, também foi avaliado o dano tecidual por meio de análises histológicas de rim e fígado de camundongos submetidos aos diferentes tratamentos testados. O tratamento combinado induziu menos alterações histológicas do que doses repetidas de cisplatina em ambos os tecidos. Assim, concluímos que a combinação de uma dose de cisplatina com PGDE7H permitiu a redução dos efeitos tóxicos da cisplatina sem afetar as respostas antitumorais. O tratamento combinado induziu regressão tumoral completa em 90% dos camundongos tratados e 100% de sobrevida durante o período de observação. Resultados semelhantes também foram observados em camundongos tratados com cisplatina e a vacina de DNA PGDE7H. Camundongos livres de tumor foram posteriormente desafiados novamente com uma carga 10 vezes maior de células TC1, no mesmo local anatômico, 60 dias após o tratamento inicial. Todos os camundongos administrados com tratamento combinado e redesafiados com células TC1 induziram altas frequências de células TCD8+, produtoras de interferon gama circulantes específicas de E7, e não desenvolveu tumores. A proteção antitumoral a longo prazo se correlacionou com a ativação de células TCD8+, de memória efetora capazes de migrar para tecidos periféricos e responder a células tumorais. Após descobrir todas essas informações, 001 decide vazar essas informações da internet, pois toda a população deveria ficar sabendo dessas opções de tratamento. Essas informações foram vazadas em uma thread no Twitter, e um trecho dela dizia: ambas as pesquisas são para tratamento de câncer. Enquanto uma já é aplicada em humanos, a outra está em fase de testagem em animais. Embora suas diferenças, ambas agem ativando o sistema imune, com uma intensa troca de comunicações entre imunidade inata e imunidade adaptativa. Uma célula que se destaca dos 2 tipos de pesquisa são as células TCD8+, que em ambas estão lá ativamente combatendo o tumor. Após o vazamento dessas informações, as vacinas para tratamento de câncer se tornaram muito mais conhecidas. Graças a isso, Sr. Nelson conseguiu fazer o seu tratamento e, felizmente, o seu tumor regrediu. Tudo graças a ela, Detetive 001. O que fica de mistério ainda é: qual será a verdadeira identidade desta detetive?